E aí vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper para perguntar com tranquilidade. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos ao processo training da Struct. Vocês podem se considerar membros daqui a poucos meses, né? Tipo, daqui pra frente é basicamente vocês gostarem e terem vontade de continuar na Struct para passar do trainee. Então é isso, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem do trainee, gostem da Struct. E bora lá, começar. Eu tô compartilhando minha tela no Discord? Não. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Se alguém não estiver conseguindo ver, avisa, beleza? Eu já comecei a gravar a aula também para postar depois para quem não pode entrar. E bora lá. Bom, nessa aula a gente vai ter umas noções iniciais de programação em Ruby, basicamente. Mas a gente vai começar um pouco conceitual, só para ter uma basezinha, que provavelmente você já tem essa noção de APC, mas nunca é demais reforçar, né? Primeiro, o que é programação? Programação é basicamente um processo, né, da gente escrever, testar e fazer manutenção de código. E código, por sua vez, é basicamente algoritmo escrito em alguma linguagem de programação. E algoritmo, por sua vez, está sendo uma explicação meio recursiva, algoritmo é basicamente um conjunto de instruções. Existem, tipo, critériozinhos para você definir se uma coisa pode ou não ser algoritmo e tal, mas não é muito importante pra gente agora. Saibam basicamente que quando a gente está codando, programando, enfim, a gente está basicamente escrevendo um algoritmo, um conjunto de instruções, em uma linguagem de programação específica, seja ela Python, Ruby, C. E a linguagem que a gente usa aqui na Struct é o Ruby. O Ruby, assim, pelo menos considerando as outras linguagens, sem ser Ruby e Python são bem parecidos, assim, eles são linguagens bem permissivas em geral, não tem muita regrinha chata de sintaxe. Se você for pegar o C, por exemplo, no final de toda a santa linha você tem que pôr um ponto e vírgula. Ruby não tem isso, nem Python. Mas aí o Ruby, por outro lado, por exemplo, você não precisa usar parênteses para quase nada, a não ser que você queira definir uma ordem de precedência. Então, ele é um pouco mais permissivo que o Python, por exemplo. Mas enfim, vocês vão notando essas diferenças com o tempo, né? Que vocês estão aprendendo no Python e APC, a maioria que está fazendo APC. E vocês vão ver que quando vocês aprendem uma linguagem de programação é bem tranquilo você pegar a outra também. Elas são, em geral, parecidas também, com diferenças de sintaxe só, basicamente. Mas enfim, quando a gente escreve um código, seja ele em Ruby, em Python, em C, em Go, whatever, a gente está basicamente escrevendo uma coisa que vai chegar um programinha depois, vai ler aquilo e vai traduzir aquele código para a linguagem de máquina. Que não é uma linguagem que é inteligível pra gente, né? Ou sei lá, tem que ser muito super humano para entender alguma coisa que tem linguagem de máquina, propriamente dita. Mas enfim, quando você vai lá e escreve um código de Ruby, vai chegar o programinha que a gente chama de interpretador, vai pegar o código que a gente escreveu em Ruby, né, vai ser no arquivo texto mesmo, arquivo com extensão .rb, vai ler aquele arquivo de texto linha por linha e vai ao mesmo tempo executando as linhas, tá? Porque o Ruby ele é uma linguagem interpretada. Nesse sentido, existem dois tipos de linguagem de programação, que são as interpretadas e as compiladas. O Ruby, assim como o Python, é interpretado. Então ele vai fazer isso que eu falei. Vai ter lá o código de Ruby. O interpretador vai lá e vai lendo linha por linha e ao mesmo tempo ele vai traduzindo para código de máquina e executando, né? As linguagens compiladas, por outro lado, como o C, elas vão pegar esse código, né, esse código fonte do programa, vão ler ele inteiro, vão traduzir eles inteiro e compactar num arquivo executável, por exemplo. Para quando você for rodar ele, já está tudo traduzido em código de máquina perfeitinho, ele não precisa fazer linha por linha igual nas linguagens interpretadas. Só por curiosidade, em APC eles falam sobre isso? Linguagem ser interpretada ou linguagem ser compilada?
O Theo falou um pouquinho, o Jacob falou um pouco pra gente. Falou? Da hora, legal. Beleza, então. Outra coisa que o Ruby é, e aí não é num quesito de funcionamento, de execução da linguagem, é mais em como ela é estruturada e para que ela é pensada, é que o Ruby é uma linguagem orientada a objetos. Existem dois tipos, pelo menos principais, dois principais tipos de paradigmas de programação, que é a orientação a objetos, que é o caso do Ruby e o caso do Python também, e a programação funcional, que é o caso do C, do uma linguagem que começa com K, que eu esqueci o nome agora, e de um monte de outras linguagens. Tem linguagens mistas também, linguagens que misturam orientação a objeto e programação funcional. Por enquanto, a gente não vai se preocupar muito com essa questão da orientação a objetos, só seria legal se vocês guardassem na cabeça que Ruby é orientado a objetos. Só um segundinho. Pronto, foi mal. Bom, dada essa introduçãozinha do Ruby, vamos falar de variáveis. Variáveis vocês também já devem conhecer do APC, mas variável é basicamente a gente reservar um espaço na memória que tem um valor e tem um tipo. Então, quando a gente quer guardar um número inteiro, por exemplo, a gente tem que declarar essa variável, né, na nossa linguagem de programação, e o que ela vai fazer é chegar lá na memória primária do nosso computador, memória principal, né, ou seja, memória RAM, vai chegar lá, vai reservar um espacinho e vai falar, olha, aqui eu vou guardar tal valor e eu quero que esse valor seja do tipo inteiro, ou eu quero que esse valor seja do tipo decimal, que seria o float, né, no caso. Ou quero que esse valor seja um caractere ou uma string, né? Aí depende do que você quer guardar, mas é basicamente isso. Variável é um espaço reservado na memória que tem um valor e um tipo. As linguagens de programação diferem no quesito de variável, por exemplo, tem linguagens de programação que são fortemente tipadas, então em relação a tipo de variável, elas são bem engessadas. Quando você cria uma variável, você tem que definir o tipo dela e aquele tipo nunca pode mudar, por exemplo. É o caso do C. O Ruby ele é bem dinâmico. Quando você declara uma variável no Ruby, você não precisa dizer o tipo dela, você só vai lá e atribui um valor para ela e o Ruby já decide qual que é o tipo dela automaticamente. Se você definir um outro valor diferente daquele primeiro tipo, quer ver? Eu vou até fazer um exemplo aqui. Eu vou entrar no IRB, que é o interpretador de Ruby, né? A gente pode editar código em Ruby em tempo real aqui que ele vai executar. Ué, por que eu não consigo dar zoom? Não estou conseguindo dar zoom. Enfim, tá todo mundo conseguindo ver as letrinhas no terminal? Sim, sim. Tranquilo. Então, se eu definir uma variável, por exemplo, para seguir o exemplo do slide, eu vou usar a altura. E eu vou dizer que ela é igual a 1.8. O Ruby já sabe automaticamente que isso é um float, tá? Mas se eu quiser guardar agora uma string aqui dentro, e string é uma cadeia de caracteres, vocês já chegaram a mexer com string em APC? Já. Já? Legal, legal, facilita. Então, se eu quiser colocar uma string aqui, meu nome é Estevam, eu posso colocar em altura, meu nome é Estevam, sem maiores problemas. E aqui no próximo slide a gente vai ter uma listinha das principais variáveis que tem no Ruby, né? Integer para números inteiros, float para números decimais, boolean. Não sei se tem boolean no Python, mas o boolean serve para a gente guardar um valor booleano, que significa basicamente verdadeiro ou falso. E o interessante desse boolean aqui é que além de existirem os valores verdadeiros e falsos no Ruby, a gente tem coisas que, apesar de não ser um valor booleano, eles são traduzidos em booleano. Por exemplo, se eu pegar um integer qualquer, eu digo que esse integer ele é true. Assim. True. Significa que ele é verdadeiroso. Tipo isso. Tipo, qualquer condição que você precisar fazer com esse valor inteiro, ele vai ser considerado como verdadeiro.
ou com qualquer float, qualquer string, basicamente. As únicas coisas que são false no Ruby, ou seja, que vão retornar uma negativa no caso de você fazer uma condição, são nil, que é basicamente nada. Talvez no Python seja null. Eu não sei se vocês já chegaram até ver isso em Python. E o false. Só nil e false que são falsos em Ruby. String vazia. String vazia. Ah, string vazia também. Essa é nova pra mim. Então é nil, false e string vazia são falsos no Ruby. Mas, por exemplo, array vazio. Olha só, eu acho que eu estou fazendo essa comparação errada. Enfim, mais tarde eu vejo isso. E mando uma correção para vocês se for o caso. Mas tenham em mente que, por enquanto, é nil e false, que são falsos no Ruby, que retornam falso. String, que são sequências de caracteres. Array, que são coleções de valores, né? E no Ruby, esses valores podem ser de qualquer tipo. Então, se eu declarar um array aqui, eu posso guardar nele o inteiro 1, eu posso guardar nele o float 2.08, posso guardar a string ASD, posso guardar um outro vetor que tem -1, -2, ABC. Ups. Estevam, Oi. o jeito de você testar certo, eu acho que é com if, porque com o igual sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado, né? Mas acho que fazer if no IRB fica muito confuso. Mas funciona, assim. Deixa eu ver, na real dá pra fazer assim. Eu vou printar true. Array vazio. True. Else false. Ah, ele printou true. Vocês entendem essa sintaxe aqui? Esse puts new aí? Tipo, Não. o que essa linha inteira tá fazendo? Eu não. Não? É o operador. Acho que é ternário o nome desse Isso. coraçãozinho. Exato. Mas é que para verificar se um array vazio é true, isso aqui é como se fosse um if else, que eu não sei se vocês viram ainda também, resumido. Mas enfim, isso é assunto de outra aula. Acho que fica um pouco demais. Inclusive é o Arthur que está aqui no Discord que vai dar essa outra aula. O array, como eu falei, ele é bem dinâmico, você pode guardar qualquer coisa lá dentro. O symbol, ele é também uma coleção de caracteres muito parecido com a string. De forma geral, ele é como se fosse uma string também, só que o symbol ele tem usos bem específicos no Ruby. Ele tem uns usos meio avançados, assim, eu demorei para começar a entender a importância, digamos assim, do symbol, quando a gente estava fazendo projetos da Struct e tal. Mas ele tem usos muito bons. Mas ele basicamente é uma coisa que a string, quando você guarda uma string, ela é só aquele conjunto de caracteres, né? Então, se eu criar uma função, por exemplo, se eu criar um método que se chama verifica número, só dando um exemplo, eu posso usar um symbol com o mesmo nome desse método para chamar esse método em alguns lugares. Pode ficar um pouco confuso por agora, mas só entendam que o symbol ele tem usos bem diferentes da string em geral. Por último é o hash. Em Python ele se chama dicionário. Tá? E o hash ele é basicamente um conjunto de chave e valor. Então vamos ver um negócio desses rapidinho. Eu vou declarar um hash HSH aqui. Esse HSH é um hash vazio. É assim que se declara um hash vazio, inclusive, com chaves. Então, se eu quiser adicionar chaves aqui, eu vou colocar, por exemplo, a chave 1, setinha, e o valor que eu quero guardar nessa chave. Então, sei lá, 1. A string 1 eu quero guardar dentro dela.
Então, se eu vier em HSH e acessar a chave 1 usando colchetes, ele vai me retornar o valor 1. E aí aqui eu posso colocar qualquer coisa de chave. Sei lá, eu posso colocar uma string 1 e o valor dela é o inteiro 1. Aí se eu vier no HSH e acessar a chave 1, ela não existe mais, porque eu redeclarei ele, né? Ele vai retornar nil. Mas se eu vier e acessar a chave string 1, ele me retorna 1. Aí aqui a gente também costuma usar symbol em vez de usar string, né? Em vez de a gente fazer HSH e declarar uma chave 1 assim, como string, fica mais limpo, e eu gosto mais também, é uma preferência pessoal, declarar um symbol desse jeito. E aí a sintaxe das versões mais recentes do Ruby, você também pode fazer assim. 1, 2.1, 2, 2.2. Aí ele vai declarar o hash com um symbol 1, valor 1, um symbol 2, né? Com inteiro 2. Até aqui alguma dúvida? Estão acompanhando? Ficou muito confuso? Eu só queria saber então se tipo, esse symbol não foi tipo, não é basicamente uma, sei lá, eu não entendi pra que ele existe. Tipo, Aham. eu não sei explicar mais que isso a minha dúvida. Não, eu sei. Eu também achava muito estranho, tipo. Até hoje, sei lá, se você quisesse, você poderia fazer todos os usos do symbol como string também. Saca? Isso foi uma escolha de design da galera que faz o Ruby. Mas é como eu falei, tipo, entendam que ele tem um uso, mas ele é um uso bem específico que vocês vão ver mais lá pra frente. Ele é usado para chamar coisas, principalmente. E aí a gente acaba aproveitando também para usar ele como chave de hash, por exemplo, para diferenciar de string, ficar mais limpo na hora da chamada, coisas assim. Tudo bem? Belezinha. Belezinha? Pode parecer supérfluo, mas lá na frente vocês vão ver os usos específicos e ter uma coisa separada para esses usos é legal. Ô, Estevão, só para complementar Opa, aí, o diga. do symbol, não sei se vai ajudar o Gabriel, mas é o seguinte, tipo, symbol é como se fosse uma string única. Você sabe o que é string? Sim. Ele é uma string única, ou seja, tipo, se tu criar, sei lá, que nem o Estevão falou, né, tipo uma chave. Então, assim, para que a chave ela seja efetiva, ela tem que ser única. Por isso que geralmente se usa o symbol, sacou? Né? É por isso que no Ruby ele tem essa modelagem do symbol para acessar principalmente chaves, né? Ou maps, né? Que assim ele já tem a associação meio que única, né? Diferente do string, que ele pode ser meio que, vamos dizer assim, ele pode ser ambíguo, né? Ele não necessariamente é algo único. É um pouco difícil de entender sem, assim, ter a noção de orientação a objetos, mas acho que é mais ou menos essa a ideia. Digamos que, tipo, um symbol. Digamos que esse símbolo aqui, 2.1, ele tem um número de identidade. Esse número de identidade é único para esse 1. Agora, eu posso ter 2.1 string com número de identidade diferentes. Basicamente isso, né, Otto? Exatamente. Correto. Mas enfim, como eu falei, os usos do symbol são para coisas mais avançadas, quando a gente estiver fazendo umas coisas lá no Rails, principalmente. Não se incomodem com o symbol agora, só saibam que ele existe. Beleza. Eu acho que eu quero pular essa parte aqui e falar dela um pouco depois. Sim, eu quero pular essa parte e falar dela um pouco depois. Vamos falar de operações aritméticas. São operações matemáticas básicas que a gente pode fazer no Ruby, né? Então a gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, pegar o resto da divisão, que a gente chama de módulo, e fazer potenciação. Talvez isso aqui não é novidade nenhuma para vocês que estão mexendo com Python, né? Mas eu posso somar 1 com 1, subtrair 1 com 1, eu posso multiplicar 1 com 2, e ele está mostrando os valores do retorno aqui, se alguém não está vendo. Eu posso dividir 1 por 2, e como é inteiro ele vai me dar o resto zero, né? Porque é uma divisão entre inteiros. Agora se eu dividir o float 1.0 por 2, ele vai me retornar o float 0.5.
Por outro lado, eu posso ver o resto da divisão de 1 por 2, que é 1. Todo mundo entende isso aqui? Esse resto da divisão? Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Acho que tá de boa. Tranquilo. E aí, por último, eu tenho o operador de potenciação, né? Que é o asterisco duas vezes. Então, se eu quiser levar 2 a 2, 2 a 2 é um exemplo ruim. Vou levar 2 a 3, ele me retorna 8, né? 2 ao cubo é 8. Vocês já entendem essa questão aqui de fazer operação com inteiro e fazer operação com float e retornar resultados diferentes? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Acho que tá supimpa. Supimpa? Porque se alguém tiver, não sinta vergonha de falar, beleza? Eu, às vezes, posso assumir que vocês sabem, entendem algumas coisas que vocês não viram ainda em APC. Ou que vocês têm alguma dificuldade, não tem problema nenhum. Enfim, essas são as operações aritméticas básicas, né, que a gente faz no Ruby. A gente tem operadores relacionais também, que é basicamente quando a gente quer comparar dois valores. Então, quando a gente quer ver se um valor é igual a outro, por exemplo, se 2 é igual a 2, a gente usa 2 igual a 2. E como 2 é de fato igual a 2, ele vai retornar verdadeiro. Se a gente fizer essa comparação de 2 com 3, ele vai retornar falso, claro. 2 é diferente de 3. Mas se a gente perguntar se 2 é diferente de 3, ele vai retornar verdadeiro. Então, essas relações, esses operadores relacionais, eles sempre servem para retornar um valor booleano para a gente. Se uma coisa é verdadeira ou falsa. A gente está comparando um valor com o outro e a gente quer saber se essa comparação é verdadeira ou falsa. Aí aqui tem os operadores relacionais que a gente usa, né? O operador para ver se um valor é igual ao outro. O operador para ver se um valor é diferente do outro. Maior, menor, maior igual, menor igual. E estritamente igual. O estritamente igual no Ruby, eu nunca encontrei um uso para ele. Tipo assim, eu nunca teve uma situação para mim que o igual foi diferente do estritamente igual. Mas existem linguagens de programação em que o estritamente igual deve ser usado o tempo inteiro. Tipo JavaScript. O JavaScript, ele retorna umas coisas loucas. Se você, por exemplo, perguntar se o inteiro 0 é igual a string com 0 dentro, só o 0, né? Ele vai retornar que é verdadeiro. Agora, se você perguntar se é estritamente igual, ele vai retornar falso. Então, no Ruby não é o caso, né? O Ruby, o igual sempre foi certinho pra mim. Eu nunca usei o estritamente igual, mas ele existe. Bom, em seguida a gente tem os operadores lógicos, que é quando a gente quer juntar comparações ou juntar valores booleanos, né? Então, por exemplo, se a gente quer... se a gente precisa que duas coisas sejam verdadeiras ao mesmo tempo, a gente vai ver se, por exemplo, eu vou definir uma afirmação 1 como verdadeira e eu vou definir uma afirmação 2 como verdadeira por enquanto também. Então, se eu quero que elas duas sejam verdadeiras ao mesmo tempo, eu vou fazer assim, afirmação 1 e afirmação 2. Afirmação 1 e afirmação 2 só é verdadeiro porque os dois são verdadeiros. Se eu fizer diferente agora, se eu fizer que a afirmação 2 é falso, e eu fizer a afirmação 1 e a afirmação 2, ele vai me dar falso agora. No operador e, basta que um valor seja falso para que tudo seja falso. Se eu tiver, por exemplo, true e true e true e true e false, isso vai ser falso. Bastou um falso para fazer com que tudo seja falso. O operador ou, pelo contrário, basta um verdadeiro para que tudo seja verdadeiro. Então, se eu fizer falso ou, né, e o operador ou é dado por duas barras verticais, assim, falso ou falso ou falso ou falso. Ele vai retornar falso. Agora, se eu colocar um ou true, já ia escrever verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Isso aqui a gente vai usar principalmente em
estruturas condicionais que vocês vão ver mais pra frente, né? A gente tem também o ou exclusivo no Ruby. Eu também nunca usei o ou exclusivo no Ruby, mas pode ser porque eu só não enxerguei que a expressão que eu tinha escrito era, na verdade, um ou exclusivo, escrito em forma de e ou, tá? Mas o ou exclusivo ele funciona assim, ele só vai ser verdadeiro se os dois valores que você estiver comparando forem diferentes. Então, se eu, por exemplo, fizer true ou exclusive true, ele vai me dar falso. Agora, se eu fizer true ou exclusivo falso, ele vai retornar true. E aí, quando você vai colocando mais coisas no ou exclusivo, ele funciona da seguinte forma: é como se você estivesse colocando os primeiros termos entre parênteses. Então, se eu fizer true ou exclusivo false, que retorna true, ou exclusivo true, eu vou ter falso, porque é como se ele estivesse fazendo isso aqui. Ele vai pegar o resultado dessa primeira para comparar com essa segunda. Deu para entender? Alguém ficou com dúvida? Não? Tranquilo. Por último, a gente tem o operador não, ou operador not, que é simbolizado pela exclamação, e ele vai basicamente negar a afirmação que você está dando, né? Então, se você negar true, você vai obter false. Se você negar false, você vai obter true. E aí você pode usar ele em conjunto com outras coisas, né? Então, eu quero negar falso, ou falso, ou falso, ou falso. É só eu colocar tudo entre parênteses e pronto. Se eu quero negar um falso em específico, eu só ponho junto dele. Se eu quiser negar só os dois primeiros false, eu ponho eles entre parênteses e nego eles. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Aqui tem a tabela verdade desses operadores. Talvez isso aqui não faça muito sentido por enquanto, mas ele está basicamente falando o que cada operador com cada valor vai dar como resultado, né? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, o operador OU, se a gente pega um A falso e um B falso, se a gente pegar A ou B, ele vai retornar falso, porque os dois são falsos. Se a gente pegar um A falso e um B verdadeiro, A ou B vai dar verdadeiro, porque tinha pelo menos um verdadeiro. E por aí vai. Vocês podem consultar isso aqui se vocês estiverem tendo alguma dificuldade em entender esses operadores ou não. Tranquilo, aqui o slide já acabou pra gente. Opa, tá indo pra frente. Essa próxima aula de estrutura de decisão, que é if, vai ser com o Arthur. E vamos lá escrever um códigozinho básico em Ruby pra gente ficar um pouco mais ambientado. Acho que eu abri a pasta errada. Bom, primeiro, já tendo o Ruby instalado no meu computador, claro, eu vou criar aqui um arquivo chamado aula1.rb. E aí aqui eu posso escrever meu código Ruby. Uma coisa que eu acho interessante mostrar para vocês também, que eu acabei esquecendo, é que a gente pode realizar operações com strings. Então, ao mesmo tempo que a gente coda aqui um programa bem básico em Ruby, vamos ver operações com strings. Eu vou primeiro declarar um nome, uma variável com nome, e essa variável vai guardar o meu nome. E aí depois eu quero declarar uma variável chamada sobrenome, e essa variável guarda o meu sobrenome. Vou colocar um espacinho aqui. Se eu pegar e printar na tela com o puts, tá? Puts é o método que printa na tela no Ruby. Nome mais sobrenome. Vamos ver o que eu vou obter de resultado. Eu vou executar o meu código Ruby aqui, digitando Ruby. Ruby.
e o nome do arquivo, aula 1. Aí ele me retornou Estevão Alexander de Paula, né? Ele somou as duas strings, ele concatenou as duas strings. Então a gente pode fazer isso tranquilamente no Ruby, provavelmente no Python também. E o puts é só uma das funções que a gente pode usar para printar coisas na tela. Se eu usar um puts, posso usar também um print. Eu vou printar a mesma coisa, sobrenome. E eu posso usar também o p. Todos esses, em essência, fazem a mesma coisa, que é printar coisas na tela, mas vocês vão ver que eles fazem de forma diferente. Rodando esse mesmo código. Ó, primeiro Estevão Alexander de Paula, igual no primeiro programa. E agora a gente consegue observar aqui que, diferente dos outros, depois desse Estevão Alexander de Paula, a gente tem uma quebra de linha. Que nem a gente pode ver aqui no print, Estevão Alexander de Paula, ele não deu uma quebra de linha para dar o P. O puts ele põe automaticamente uma quebra de linha e ele faz algumas coisas a mais também. Quando você põe, por exemplo, um array nele, ele vai lá e ele printa um por um os elementos que estão dentro do array, dando uma quebra de linha depois deles. O print não, se você printar um array no print, ele vai mostrar o array direto. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Array 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou substituir isso tudo para printar o array. Se eu executar o mesmo programa, olha só. O puts, ele vai printar cada um dos elementos e quebrar a linha depois. O print, ele vai printar o array direto, assim como o p. Né? O p e o print para o array são idênticos, mas a gente vê que para string, o p ele põe as aspas em volta da string que a gente está printando. Vocês estão entendendo isso aqui ou tá meio confuso essas strings iguais, meio juntas aqui na tela? Acho que eu entendi. Entendeu? Acho que tô Tranquilo. entendendo. Então, tipo, dá pra ver que esse aqui é o puts, né? Uhum. Esse aqui é o print. E esse aqui é o p. Mas essas aspas são Aham. só pra separar porque, tipo, tava o print e o P junto, ou sempre que você botar o P, ela vai botar o aspas? Legal. Então, o p, ele faz uma coisa, ele usa um método do Ruby que se chama inspect. O inspect, ele basicamente dá mais informações sobre aquilo que você tá... sobre aquele valor que você está pegando do que você normalmente teria. Então, se eu colocar e printar aqui print array.ins... Não, array não, foi mal. Tem que voltar para o nome e sobrenome. Se eu colocar aqui tudo isso .inspect, vocês vão ver que eu tenho exatamente o mesmo retorno que eu tinha quando eu usava o p sozinho. Ele põe aqui as aspas, tá vendo? Esse inspect ele pode parecer meio inútil por enquanto, mas quando a gente for ver a orientação ao objeto propriamente dito, vocês vão ver que esse inspect vai basicamente abrir o objeto para a gente ver o que tem dentro dele. Tá? Então, basicamente aqui o inspect ele está dando uma informação a mais para a gente, que ele está falando, olha, não só a variável que você colocou aqui é uma cadeia de caracteres, como ela é uma string. Se eu definisse isso aqui como symbol, vamos ver o resultado. Ah, ele não soma symbol, olha só. Não sabia disso. Vamos deixar só o nome, então. Olha só. No puts, ele só põe a cadeia de caracteres. E no inspect, ele me diz que isso aqui é um symbol. Ele põe as aspas em volta também, porque o symbol não pode ter espaço. Tá? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, variável igual a meu nome. Tá vendo que o Visual Studio Code ele nem colore o nome também, né? Porque o símbolo ele não pode ter espaço dentro dele, só se você envolver ele em aspas, como a gente fez aqui no Estevão Alexander. Aí o espaço entra dentro do símbolo também. Beleza? Bom, bora ver então como é que a gente pega input do usuário em Ruby. Vamos fazer um programinha que soma dois valores que o usuário entrou, só para ter uma noção de como funciona, né?
Então vamos lá, eu quero fazer um puts aqui. Ah, uma coisa que vocês devem ter notado do Python também é que eu não estou usando parênteses. Né? Eu estou escrevendo puts, espaço e colocando aqui a string que eu quero printar na tela. Então, digite um número. Eu não preciso colocar parênteses aqui em volta. Mas você pode, tá? Isso aqui é opcional, esses parênteses aqui. Qualquer coisa, qualquer método que você esteja passando um argumento para aquele método, você não precisa colocar parênteses, é totalmente opcional. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu já me acostumei, eu acho tranquilo. Então vamos lá. Isso aqui vai printar na tela, então digite um número. Para a gente pegar um input do usuário, a gente vai usar uma função que se chama gets. Então a gente vai fazer aqui prim número, de primeiro número, né? É igual a gets. E aí depois puts, digite outro número. Seg número igual, opa, meu computador está travando um pouco, gets. E aí no final, eu quero fazer o puts da soma desses números. Seg número. Vamos lá rodar esse código e vamos ver o que a gente obteve. Digite um número, vou digitar 5. Digite outro número, vou digitar 3. Olha só, ele printou 5 e 3 depois. Vamos colocar isso aqui como um print, melhor. Print. Vou executar o mesmo código. 5, 3. Olha, ele tá pulando linha. Que estranho. Acho que agora tem que colocar o parênteses aqui só por causa pra dizer que a gente quer printar essa soma de uma vez só, né? Eu acho que ele tá entendendo que a gente quer printar o primeiro número e depois o segundo número. Mas a gente quer printar eles como uma coisa só. Não, ele tá pulando a linha mesmo assim. Enfim, serve para o nosso propósito de qualquer forma. Alguém sabe me dizer por que em vez de printar 8, que seria 5 mais 8, ele tá printando 5 e 3 aqui? Alguém tem alguma ideia? Bom, o gets, Identificar não. ninguém tem nenhuma ideia? Uma coisinha Acho que assim ele no fundo da tá- cabeça? Opa, eu caí. Que ele printando só a entrada. Oi, desculpa? Mano, ele tá printando só os números que digita a entrada. Isso, mas por que ele tá printando esses números que eu digitei em vez de digitar a soma deles como eu expressei aqui que eu queria? Porque talvez ele tá identificando como se fosse um string, não como se fosse um número. Perfeito. Perfeitamente. E olha só, eu tinha esquecido de uma coisa que eu queria explicar. Ele tá printando não só a string, como ele tá printando a string com uma quebra de linha. Por quê? Quando a gente usa o gets, ele vai pegar toda a entrada do usuário até o usuário inserir uma quebra de linha. Então, por exemplo, a gente digita 5 e aperta Enter. Esse Enter, ele é reconhecido pelo Ruby como uma quebra de linha. Então, ele não guardou a string 5 dentro de primeiro número. Ele guardou a string 5 com uma quebra de linha no final. Deu para entender? Sim. Se eu quisesse, por exemplo, quebrar essa quebra de linha no final, eu usaria essa função .chomp. Essa função pega qualquer string e tira as quebras de linha que tem dentro dela. Então, gets.chomp. Agora sim, se eu rodar o código, eu vou ter o resultado que eu queria primeiro, que é o 53. Né, a string 5 mais a string 3. Então, quando a gente quer pegar um input do usuário e converter para algum tipo no Ruby, isso é muito simples. A gente tem só que usar um método que se chama toI, no nosso caso, né, que a gente quer converter para inteiro. Então, .to_i, aí ele vai converter para inteiro. Opa. Rodando o mesmo programa, vou digitar 5, 3 e ele me retornou 8. Ignorem esse símbolo de porcentagem aqui no final, é um probleminha do meu terminal mesmo.
E aí da mesma forma a gente pode fazer toFloat, por exemplo. Se eu entrar aqui, Ruby aula onde está 6.7 e 1.3, ele vai me retornar 8. O float 8, né? Se eu quisesse transformar essa entrada aqui para inteira, eu teria que fazer to_i. 6.7 mais 1.3, aí ele printa o inteiro 8. Tudo bem? Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Eu parei de ouvir um pouquinho, tem como explicar de novo o ponto chomp? Tranquilo. O ponto .chomp, ele serve para pegar qualquer string, tá? E tirar os caracteres de quebra de linha dessa string, né? Vocês imagino que vocês devam saber, o caractere quebra de linha é esse aqui, é o barra contra barra n, né? Isso significa uma quebra de linha das linguagens de programação em geral. Então, não precisa ser só no get. Se eu quiser pegar uma string, por exemplo, str é igual a teste barra n. E aí eu vou dar um print nisso aqui. Print str e print str.chomp. Se a gente... Opa, ficou o negócio de digitar os números aqui. Me fez até lembrar também que os comentários no Ruby, eles são feitos assim, com hashtag. Você põe hashtag na linha, ele comenta a linha. Salvar de novo aqui, rodar. Ruby. Aqui, teste, quebra de linha. Esse exemplo foi ruim, né? Porque não tem nada depois. Print e blá, blá, blá. Então aqui, primeiro print, ele printou o str, e o str inclui quebra de linha. Depois eu fiz o print do str concatenado no método do chomp, né? Então ele tirou a quebra de linha e printou o blá, blá, blá logo depois. Tranquilo? Tranquilo, valeu. Só uma pergunta, que tem esse porcentagem embaixo, logo atrás do blá 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 e na frente e do teste também? Então, esse aqui, eu não sei, isso aqui é uma coisa do meu terminal mesmo. É um probleminha que eu tenho no meu terminal. Provavelmente se vocês fizerem no de vocês não vai acontecer. Isso aqui é do meu terminal, não sei exatamente o que é, mas acontece às vezes de aparecer esse porcento aqui no final das coisas. Certo. Então, normalmente ele não apareceria, então. Tipo... Não apareceria. Isso aqui é um bug, tipo um bug. Beleza. Tranquilo? Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês têm curiosidade de saber como é que seria alguma coisa feita em Ruby, tipo algum programa básico? Sei lá, tipo uma calculadora, alguma coisa assim? Que vocês sabem fazer em Python e queriam ver como é que é feito em Ruby? Que o assunto da aula a gente basicamente acabou. Eu acabo dando os assuntos da aula meio rápido, sempre sobra tempo no final. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão assim... Se você for fazer tipo uma lista... porque, na verdade, a minha dúvida é um pouco mais de array, assim, porque eu sempre fiquei na dúvida que era mais ou menos. As coisas dentro do array tem que ser do mesmo tipo, que aí eu fiquei na dúvida, tipo, eles têm que fazer todas as coisas serem números, ou posso, sei lá, ter 1, 2, aí do nada Gabriel, aí do nada 3, 4 e vai seguindo assim. Tranquilo, a gente pode fazer um teste aqui. Eu vou declarar esse array ARR. E aqui a gente está falando só de Ruby, tá? A gente não pode transportar isso para todas as linguagens de programação. Mas vamos lá, eu vou declarar um array e eu quero que esse array tenha como primeiro valor 1. Depois ele vai ter como segundo valor 7.8. Dá um espaço aqui para melhorar. Depois ele vai ter como terceiro valor um outro array, vazio nesse caso. E aí depois, por último, ele vai ter, igual você falou, string Gabriel. Se eu der um print nesse array, só pra gente ver no final do programa, né? Bom, primeiro, ele printou o array tranquilamente. E se isso não fosse permitido, ele daria algum erro, né? Não foi o caso, a gente não teve erros na hora da interpretação do código. Então, sim, você pode montar o array com qualquer coisa. Se eu quiser colocar
Eu não sei por que você faria isso, né? Mas se você quiser colocar um hash dentro do array com uma chave, sei lá, 1, com o valor inteiro 1, você pode também, vamos printar aqui, ter um hash dentro do array. Então é tipo totalmente livre, tanto o hash quanto o array. Se você quisesse fazer um hash com as chaves, né, com diferentes tipos de variável, você pode fazer. Uma coisa que eu não sei se funciona é um hash com um array como chave. Eu nunca testei isso, mas eu acho que isso é um cenário muito real. Tipo, eu não consigo pensar porque que alguém poderia fazer uma estrutura assim, mas enfim. Respondido a pergunta? Respondido, obrigado. Tranquilo. Alguém tem mais alguma pergunta? Em questão de operações com o array, né? Tipo, concatenar mais elementos aqui dentro do array, tirar elementos, vocês vão ver mais pra frente na aula de estruturas de dados em Ruby. Aí vocês vão aprender a manipular esse array bonitinho, organizar o array, né? Tem método para organizar o array e tal. Mas isso é mais pra frente, na nossa aula que a gente vai ficar bem no basicão mesmo. Beleza? Eu tenho uma outra coisa só com nomenclatura, só para ver se eu não entendi errado. Quando você fala hash e essas coisas dentro da chave, tudo isso é dentro daquele negócio de symbol que você e o Otto tinham falado naquela hora, né? Ou não? Tipo assim, ó. Vamos por partes. Eu vou declarar um hash aqui, tudo bem? Hash HSH. Declarei um hash aqui. Isso é um hash, beleza? Agora, eu quero que esse hash tenha uma chave... uma chave que é um symbol. E o valor desse symbol vai ser Esteban. E eu quero guardar aqui dentro a minha idade. Que é 21, eu acho. Então, eu tenho um hash, tá? Isso aqui é um hash. Eu poderia ter qualquer coisa aqui dentro do hash, mas o que eu tenho que entender é que o hash tem dentro dele chaves e valores dentro das chaves. Beleza? Uhum. Eu declarei aqui uma chave que é um symbol com o conjunto de caracteres Esteban. Eu poderia também fazer aqui Esteban como string e botar como valor a minha altura, que eu acho que é 1.75 também. Então vamos fazer o teste aqui. Eu vou printar o hash primeiro na chave symbol Esteban, segundo na chave string Esteban. Opa. Você consegue ver a diferença desses dois aqui? Sim. Tranquilo. Então vamos ver o output disso aqui. E eu fiz errado, eu usei print e deveria ter usado puts para dar quebra de linha. Pronto. Aqui, primeiro ele printou o valor que estava dentro da chave symbol Esteban, dentro do hash. Depois ele printou o valor que estava dentro da chave string Esteban, dentro do hash. Então, o symbol, ele é só um tipo de variável. Uhum. A questão da gente usar ele dentro do hash primeiro, eu gosto de falar por preferência pessoal. Eu já fiz um hash gigantesco que todas as chaves eram strings e fica horrível de você acessar depois. Fica muito mais limpo você ler isso aqui do que abre e fecha aspas, abre e fecha colchetes. E segundo, tipo, se você for encontrar códigos, né, muita coisa quando você está codando, muita coisa é convenção. As pessoas escolhem fazer daquele jeito e elas fazem, talvez por sei lá, uma coisa estilística para deixar mais limpo e tal. Então, tipo, essa questão de você usar symbol como chave de hash é uma questão convencionada. Não é obrigatório. O symbol ele é só um tipo de variável que a gente escolheu usar normalmente como chave de hash. Mas a chave do hash pode ser qualquer coisa. Posso colocar um número aqui também, por exemplo, 1, 2, 3 e o valor que eu vou guardar dentro dele vai ser 1, 2 e 3. Se eu tentar acessar ele aqui, vai ser normalmente igual acessar a chave string e a chave symbol.
tá vendo? Ele me retorna a string 1, 2 e 3. Então, essa questão do symbol como chave de hash é uma escolha, sabe? É uma escolha que a maioria dos desenvolvedores de Ruby, quando você for ver alguma coisa de hash na internet, as chaves vão ser symbol. Tranquilo? Deu pra entender? Tranquilo. Esclareceu bastante. Obrigado. Beleza. Era essa mesmo a sua pergunta? Fiquei um pouco em dúvida. Não, era, e ainda, sei lá, estendeu um pouco mais, assim, foi ótimo. Tranquilo, massa. É uma coisa que, tipo, eu quando eu tava no primeiro semestre, eu ficava um pouco confuso, era isso, tipo, eu sou obrigado a fazer as coisas de certo jeito, se eu não fizer não vai funcionar, e muitas vezes, tipo, não, você pode fazer de um jeito diferente, usando tipos diferentes, mas, como eu falei, muita coisa é convencionada, e seguir a convenção é sempre bom, porque quanto mais uniforme o seu código tá com o resto da equipe, por exemplo, ou com o resto dos desenvolvedores de Ruby, mais fácil vai ser de alguém chegar lá depois e mexer no seu código e consertar alguma coisa. Normalmente quando você está escrevendo programas muito simples, isso é uma coisa até um pouco difícil de imaginar, mas nos projetos que a gente faz na Struct mesmo, direto você vai encontrar, tipo, códigos que fazem uma coisa de um jeito e códigos que fazem de outra, e aí até você entender o que aquele código está fazendo, você vai tomar um tempão. Enquanto que se aquilo tivesse um certo padrãozinho, você ia chegar, olha lá, isso aqui já está fazendo, já está montando o array de certo jeito, com certos tipos lá dentro, então eu não preciso me importar com esse bloco gigante de código aqui, eu posso tentar resolver o problema que é o que interessa. Beleza? É basicamente isso. Alguém tem mais alguma dúvida? O hashes, então, é só pra, tipo, atribuir um valor a determinado termo, assim, tipo... Isso. Que no caso no Python não precisaria... Não tem o hashes, tipo, você só bota lá o termo igual e do lado, no caso. Tô tentando assimilar aqui com o Python. O dicionário, você diz? Ou... Tipo, Sei. você diz a variável? A variável em si? Tranquilo. Beleza, vamos ver. Tem duas coisas diferentes acontecendo aqui. A gente tem variáveis, tá? Então eu posso guardar... talvez eu esteja confundindo. Acho que você confundiu um pouco, mas acho que até bom explicar. Vamos lá, a gente tem variáveis, né? Eu vou declarar uma variável meu número igual a 2. Exatamente, confundi isso mesmo. Top. E aí eu tenho um tipo de variável que é o hash, tá? Ele é um tipo de variável bem complexo, ele é uma estrutura de dados quase. Então, eu tenho uma variável, meu número, que guarda o valor 2 inteiro. E aí eu vou lá e eu crio uma outra variável, que é do tipo hash. E a variável do tipo hash tem essa característica de guardar chaves, e dentro dessas chaves você vai ter valores. Por que eu quero isso? Por exemplo, digamos que eu quero guardar 3 informações de uma pessoa. A primeira informação é o nome, a segunda informação é a idade, e a terceira informação é o peso, por exemplo. Então, se eu fosse guardar num array, por exemplo, eu guardaria aqui o nome, Estevam. Segunda informação é a idade, eu vou guardar a idade, 21. E a terceira informação é o peso. Não sei, deve ser 75. Se eu fizesse isso no hash, eu faria assim, nome, 2 pontos, Estevam, vírgula, idade, 2 pontos, 21, e peso, 2 pontos, 75. Em tese, essas duas variáveis estão guardando os mesmos valores, né? Mas se eu printar elas aqui, print array, e aí eu vou printar uma quebra de linha aqui no final, só pra gente conseguir diferenciar os dois. Se eu printar os dois, olha a diferença da organização dessa informação que eu vou ter. Olha só, primeiro eu printei o array. O array me diz uma string, um inteiro e um outro inteiro. Agora, se eu printar o hash, eu vejo que eu não tenho só uma string, mas que essa string ela tá me indicando um nome. Entendeu? Eu tô guardando as coisas e indicando o que elas são. Claro que você pode fazer um hash, você pode colocar o nome dessa chave aqui de abobrinha,
né? Não sei por que você faria isso, mas o bom do hash é isso, ele serve pra gente organizar a informação de um jeito que ela fique mais clara do que ela é. A gente tá guardando ela dentro de uma chave. A gente dá para a chave um nome que seja esclarecedor para aquele valor que está lá dentro. Tudo bem? Deu para entender? Sim, entendi. Tá, basicamente por isso que a gente usaria hash em vez de array. Os dois servem para guardar múltiplos valores dentro dele, mas a diferença é que o array ele só guarda de forma sequencial, né? E já o hash ele guarda dentro de uma chave. Então, por exemplo, o array na posição 0 retorna a string Estevam. O hash na posição 0 não existe. O que a gente precisa fazer para acessar o Estevam é o hash na chave nome. Tudo bem? Certinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta depois da aula também pode mandar sem problemas nenhum. Uma coisa que eu provavelmente vou frisar em todas as aulas que eu der é que são basicamente duas, essa e mais uma, é que não tenham medo de perguntar, porque quando eu fiz o trainee, eu tinha muito medo de perguntar, de estar incomodando e tal, né? Tipo, todo mundo tem o semestre além da struct e tal, mas não deixem de perguntar, mesmo que seja fora do horário de aula e tal. Não que os instrutores não frisassem isso pra mim também, mas era uma coisa pessoal, né? Eu ficava, nossa, será que eu vou estar incomodando de perguntar? Então não se incomodem de perguntar, venham, perguntem pra mim, pro Arthur, pra qualquer instrutor. Que quanto mais vocês tirarem dúvida, melhor, mais rápido vocês vão aprender. E menos problemas vocês vão ter lá na frente, né, com os assuntos mais complexos. Tudo bem? Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou parar a gravação também. Opa! Não, só uma coisa. Sobre a IDE, basicamente na Struct a gente usa duas coisas. O Estevam usa VS Code, acho que o Fernando também usa, mas em geral a gente usa... Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar. Boa ideia. Em geral a gente usa o RubyMine, que é que nem o PyCharm, só que para o Ruby. Então, é esse que a gente usa normalmente. Ele e o VS Code são relativamente parecidos, mas o PyCharm, o RubyMine é mais poderoso, assim, ele funciona melhor para Ruby. Você pode pegar ele no site da JetBrains, que é a empresa que faz essas IDEs. Aí tem para Linux, para Windows, para Mac. E é bem de boa de instalar. Tem a versão clássica, a versão gratuita, só que como a gente estuda na UNB, a gente tem direito à versão especial de graça. É só você registrar aqui com o e-mail da UNB e aí você pede lá e ele já autoriza automaticamente. Então, o RubyMine, ele é assim. Se o seu PC é mais fraco, é melhor você usar o VS Code aqui. No caso, esse daqui são duas coisas diferentes. Não é o caso. É melhor você usar o VS Code, porque ele é mais leve. Mas o RubyMine é o que a gente recomenda em geral. E outra coisa. Se tiver alguém que ainda não tiver no Google Classroom, eu vou mandar o link aí agora. Só entrar no link para entrar no Google Classroom. E é bem importante vocês estarem aqui, porque aqui que a gente vai passar, por exemplo, tem guia de baixar Ruby no Windows, no Linux, tem Menta, tem tutorial de Git, vai ter repositórios, vão ter as listas também. Então é importante vocês terem acesso a ele. Acho que é isso. Se alguém não sabe qual que é o e-mail da UNB, talvez vocês estejam usando muito mais agora no EAD, mas antigamente não era comum as pessoas usarem o e-mail da UNB.
O e-mail da UNB é a sua matrícula@aluno.unb.br. E a senha é a mesma senha do SIGA? Do SIGA. Eu ia dizer matrícula web. Matrícula web não existe mais. Mas, e se vocês quiserem, qualquer dúvida pode falar, qualquer dúvida de instalar o Ruby, o RubyMine, de usar Git. Exato. Git é uma coisa que a gente recomenda bastante usar, porque ele é o jeito que você tem de compartilhar seu código com o mundo. Isso. Mais alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Uma última recomendação também, já que a gente está na cadeia de recomendações agora, é que... Assim, eu conheço pessoas que usam Windows no curso, mas em geral todo mundo acaba migrando pro Linux, porque é mais fácil, em geral, as coisas são mais adaptadas pro Linux, no meio de programação e tal, pelo menos nessa parte universitária que a gente vai fazer. Então, sei lá, eu realmente recomendo que o quanto antes vocês comecem a usar Linux melhor. Pode ser com dual boot, do jeito que der. Linux é leve, você provavelmente não vai baixar muita coisa nele, então qualquer espacinho que você tiver no HD quase vai servir. E é isso. Se alguém precisar de ajuda com o Linux também, eu vi que o Gabriel tava mandando lá no grupo do curso também e tal. O Linux é chato de começar, mas quando você entende como é que funciona o negócio, flui mais tranquilo. Por sinal, eu ainda não consegui resolver aquele problema do DKPG. Às vezes é assim mesmo. Eu não tô conseguindo nem entrar nele. É o medo. Tranquilo. Pode mandar pra gente também, assim. Uma parte das pessoas na Struct também usam Linux, então, de boas. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo, então, a aula de hoje era isso. Só pra repetir, qualquer dúvida que vocês tiverem pode vir falar com a gente. Sexta-feira vai ser a próxima aula com o Arthur. E eu vou parar a gravação aqui agora.